Participamos sobre o perigoso cenário na Ucrânia. O Mikhail Mizentsev, que é o chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Federação Russa, fez as seguintes declarações. Como resultado dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia à central térmica da central nuclear de Zaporizhzhia, os equipamentos das piscinas do sistema de refrigeração dos reatores nucleares foram parcialmente danificados. Você soube aqui hoje, aproximadamente no horário do almoço. Bombardeios ontem contra uma cervejaria em Donetsk que vazaram mais de 6 toneladas de amônia. Você também soube aqui em primeira mão. Ucranianos minaram pontes rodoviárias na região de Dnipropetrovsk. As Forças Armadas da Ucrânia estão atacando, a partir de Nikolaev, equipamentos importantes para a Federação Russa na região de Kherson. Eu disse para vocês, eu quero começar por aí, claro que o tema principal, a chamada da live, é a questão do que está acontecendo na Síria, tem uma implicação da Rússia aí também, mas lembrando que esse encadeamento de informações que nós estamos dando, eles são extremamente fidedignos e estão sendo relatados agora de forma compilada pela liderança militar da Federação Russa, o que mostra muito claramente o grau de risco que nós temos ainda em relação ao acirramento na Ucrânia. Isto posto, vocês se lembram que dias atrás, o presidente Vladimir Putin encontrou, exatamente no dia 5 de agosto, 6 dias atrás, com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Entre as coisas ali que ficaram consagradas sobre eventuais questões ligadas a combustíveis, a pagamentos em rublo, a questão de exportação de grãos, de minérios, utilização do Mar Negro, outros pactos aí eventualmente secretos que suscitam muitas dúvidas, falaram sobre a questão da Síria. E hoje o chanceler turco confirmou progressos importantes nas relações da Turquia com a Síria, o que gera, neste exato momento em que nós estamos conversando, uma enorme manifestações de grupos rebeldes ligados à Turquia contra a Turquia dentro da Síria. Então nós temos nesse momento relatos e muitíssimas imagens no nosso canal do Telegram, mostrando os distúrbios, os enfrentamentos, as notas que estão sendo postadas também nesse momento por muitos desses grupos que são ligados a rebeldes patrocinados originalmente pela Turquia. Um ataque com um foguete contra um veículo militar turco ocorreu também hoje. É importante muito importante salientar que isso vem paralelamente com notas que o exército, chamado Exército Livre Sírio, facção de oposição ao governo do Assad, patrocinado pela Turquia desde o início desses conflitos, nesse momento passa a veicular. Entre essas manifestações, vocês são bons entendedores, já vocês vão entender exatamente do que a gente está falando. Eles denunciam uma tentativa de infiltração por parte do exército sírio em Al-Bab. Essa informação chegou aí há 1 minuto atrás, tá? E que teriam desencadeado a partir daí violentos enfrentamentos em Al-Bab. Bom, eles estão queimando bandeiras da Turquia. Pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Estão queimando bandeiras da Turquia, estão protestando em frente a tropas turcas. Em muitas cidades, eles estão bloqueando, em cidades na Síria, ocupadas pela Turquia, eles estão bloqueando a movimentação de veículos ligados aos turcos, e a tendência é que essa situação se agrave, porque na nota da chancelaria turca, a parte não ter ficado muito claro qual seria o nível de engajamento com o governo sírio, não está descartado, inclusive, um encontro entre os presidentes Assad e Erdogan. Então, você tem manifestação em Afrin, em Azaz, em Marea, em Al-Bab, em Soran, em Jarablus, em Suluk, em Saku. Você tem enormes manifestações se espalhando e crescendo nos territórios ocupados pela Turquia. E a chamada dessas manifestações é para remover a bandeira da Turquia de locais públicos. Tem um dos vídeos que eu postei no Telegram que mostra, inclusive, a bandeira da Turquia sendo queimada. Tá? Então, o que me parece, tá, gente? O que me parece nesse momento, o tema é importante, independente de nós não termos intitulado com nada que diga respeito à Ucrânia, mas o tema é tão importante quanto, se não mais, nesse momento, é o tema mais, talvez, candente
do pedaço e da região. O Putin, muito provavelmente, cobrou do Erdogan um acerto na questão da Síria. Não se sabe com que tipo de contrapartida, se à custa da província armênia de Siunik para o gás do Azerbaijão, se à custa de Nagorno-Karabakh na parte remanescente controlada pelos armênios para o Azerbaijão. Não se sabe que tipo de tratativa possa ter sido feita em relação, eventualmente, a concessões na Líbia. São todas situações que nós podemos elocubrar, mas não podemos confirmar. Agora, em relação à questão síria, está claro, porque o Erdogan, ele diz muito claramente, através da sua chancelaria, que começaram os contatos entre a inteligência da Turquia e a inteligência da Síria. Ou seja, os rebeldes que ele armou, os rebeldes que ele pagou, patrocinou, instou contra o governo da Síria durante aí 11 anos, estamos falando de um conflito que começa em março, em 15 de março, se me falha a memória, de 2011, nós já estamos aí com mais de 11 anos, agora estão cobrando do senhor Erdogan e do seu exército uma postura por uma eventual, mas muito provável reaproximação com a Síria, tá? Então, gente, nesse contexto, nesse momento, é muito provável que o Putin e o Erdogan tenham travado ali tratativas que digam respeito à Síria e outras tratativas muito importantes que nós, nesse momento, ainda não sabemos avaliar ou mensurar, porque são coisas que estão em desenvolvimento, né? São situações todas em desenvolvimento. Paralelamente, a gente noticiou também, para começar a conversa, sobre eventuais operações de Israel no Líbano. Então, o que nós noticiamos agora há pouco? Agora há pouco, inúmeros jatos israelenses foram vistos próximos à capital do Líbano, Beirute. Havia expectativa de uma ação contra a Síria, que até aqui não se confirmou. E um pouco mais cedo, nós noticiamos e também veiculamos imagens, por isso a questão das imagens é tão importante no nosso espaço no Telegram, de fogo antiaéreo do território libanês em direção, provavelmente, a drones israelenses. Isso na região do Vale do Bekaa. Tá? Mas não há informação nem de ataque desfechado por Israel contra o Líbano e nem de ataque desfechado contra a Síria. Então, nesse momento, o que houve foi uma movimentação aérea, testemunhas oculares nos relataram que inúmeros caças israelenses se aproximaram de Beirute, mas não foi feito, pelo menos até aqui, 19 de Brasília, nenhum ataque. Em relação ao Bekaa, drone sobrevoou o Bekaa e o Hezbollah atirou contra esses drones. As imagens estão ali muito claramente colocadas. Tá? Eu quero dizer para vocês que toda essa movimentação que está acontecendo na Síria agora é uma mudança bastante grande no jogo, e tem tudo a ver com a Ucrânia. Agora vocês talvez possam fazer a conexão mais imediata, porque tem tropas dos Estados Unidos que, de alguma forma, foram protegidas por essa estrutura de grupos aliados da Turquia e outros grupos, inclusive aliados de partidos políticos curdos, e aí esses tinham oposição do governo da Turquia. Mas toda essa entourage, todo o entorno da presença dos Estados Unidos, todo esse tempo, a presença dos Estados Unidos no poço de petróleo da Phillips Conoco foi, de alguma forma, apoiada pelas ações de grupos rebeldes ligados à Turquia e pela própria Turquia, que ocupa militarmente ainda partes importantes do território da República Árabe Síria. Então, o que eu vejo, pessoal, nesse momento é o seguinte. O que eu vejo nesse momento é muito claramente uma possibilidade. E aí nós vamos remeter àquele encontro em Teherã, quando Turquia, Irã e Rússia teriam chegado a um consenso quanto à questão da não necessidade de presença de tropas dos Estados Unidos naquela região dos poços de petróleo da Phillips Conoco, que pode estar sendo criada uma circunstância com a reaproximação de Turquia e Síria para que fique muito complicada a permanência dos Estados Unidos nos poços de petróleo da Síria. Até porque grandes filas de caminhões sempre eram vistas levando petróleo e gás da Síria para a Turquia, para depois chegarem a outros destinos. Então, esta situação da possível reaproximação costurada por Putin no encontro com Erdogan de sírios e turcos pode deixar os Estados Unidos sem espaço para essa ocupação na região leste do rio Eufrates, mais especificamente dos poços de gás e de petróleo, em especial o enorme poço da Phillips Conoco, que está naquela região. O que nós estamos observando, na maneira que eu vejo nesse momento, é que esta posição dos Estados Unidos vai ficar muito difícil de ser sustentada.
vai ficar muito difícil, vai ficar muito delicado.